Oi, pessoal! Essa é a nossa 31ª questão do projeto de 50 questões de arquivologia até a prova de escrivão da Polícia Federal. Prova tá aí, questões acabando, mas a gente vai continuar, né, até o final. Vamos ver se a gente consegue absorver um ou outro conteúdo aí que pode vir a te ajudar na hora da prova, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje de análise tipológica de documentos de arquivo. Espero que você goste. Bom, pessoal, se você estudou comigo no Direção, só para dar uma pequena contextualizada aí em relação a esse assunto, se você estudou comigo no Direção, você sabe que a gente estudou a análise tipológica, mas a gente estudou um pouquinho de análise diplomática também. Ué, professora, mas caiu a análise tipológica de documentos de arquivo, por que você está ensinando sobre diplomática? Pessoal, é o seguinte, as bancas, né, o CESP, na verdade, quando cobra análise tipológica, ele não cobra só os elementos de análise tipológica, ele vai cobrar também análise diplomática, comparativamente em relação à análise tipológica. Então, seria uma irresponsabilidade minha, né, de passar só os conceitos, né, o que uma análise tipológica tem que ter, sendo que eu sei que ele vai colocar lá elementos da análise diplomática para poder te confundir. Tudo bem? Então, se você é meu aluno de Direção, já sabe disso. Quando a gente for falar aqui, você vai ver que tem a palavra diplomática aqui, você não vai nem assustar. Mas se você não é meu aluno, se você não sabe o que é diplomática, não assuste, a gente vai resolver a questão do mesmo jeito, mas é bom para te avisar, viu, que é importante que você saiba as características da análise diplomática, sim, mesmo que o CESP tenha colocado só análise tipológica no seu edital, beleza? Vamos lá para a nossa questãozinha? Pessoal, a questão fala que é correto afirmar que na diplomática a análise tipológica parte da espécie. Já na arquivística, a análise tipológica parte do princípio da proveniência. Então, pessoal, eu tenho a diplomática e eu tenho a tipologia. Só que na análise tipológica eu tenho duas subdivisões, duas formas de analisar os documentos. Eu posso fazer uma análise tipológica a partir da arquivística e eu posso fazer uma análise tipológica a partir da diplomática. Se eu fizer uma análise tipológica a partir da diplomática, o elemento principal, o elemento que eu vou levar em consideração é a espécie documental. Porque a diplomática, pessoal, se você estudou comigo, você sabe, ela vai só levar em conta aqueles elementos duros ali que compõem o documento para verificar a autenticidade do documento. A espécie é um deles, né? Então ela vai analisar a espécie documental isoladamente. Ela vai analisar a ata, o ato, o ofício, o memorando, o contrato, ela vai analisar aqui o elemento espécie isoladamente, fora do contexto da organização. Já a análise tipológica a partir da arquivística, a gente também vai analisar a espécie documental, afinal ela não deixa de compor o documento, mas eu vou estender, eu vou alongar o meu raciocínio para fazer uma análise tipológica a partir da arquivística. Aqui eu vou pensar no contexto, nas atividades, nas funções, como, quando aquele documento foi criado, por quê. Então, enquanto na análise tipológica, enquanto na análise diplomática e na análise tipológica a partir da diplomática eu levo em consideração elementos relativos somente à espécie documental, sem analisar o contexto, na análise tipológica e na análise tipológica a partir da arquivística, eu vou levar em consideração o contexto. Então, antes eu analisava a autenticidade do documento só naqueles aspectos ali, né, mais visuais que compõem o documento. Agora não, a minha análise ela vai levar em consideração todo o contexto de produção do documento em relação à sua instituição, tudo bem? Então nós temos uma questão certinha aí, porque de fato a análise tipológica a partir da diplomática vai levar em consideração a espécie e a partir da arquivística vai levar em consideração o princípio da proveniência, o contexto de produção, né, a organicidade do documento, tudo bem? Espero que você tenha conseguido aí absorver um pouquinho desse conteúdo em relação à análise tipológica e em relação à análise diplomática também, e a gente se vê na próxima questão. Tchau, tchau!